Chegamos à última mensagem da série Vestes Sacerdotais, a melhor de 2024. Eita glória! E nada melhor que finalizar com o início de tudo. Que início? O início no local onde Deus deu para Moisés todas as instruções para oficializar o tabernáculo. Onde ali ele deu todas as instruções para as vestes sacerdotais, a confecção de cada detalhe das vestes. E podemos chamar então esse local de tabernáculo. Em seu estado bruto, podemos dizer assim, já havia um tabernáculo. E depois ele se oficializaria aos homens. Eu saúdo a você com muita gratidão que me assiste e a minha mestra doutora Raifa Sammer, com a paz do Senhor Jesus. Porque podemos dizer que o local que Deus se comunicava, se fazia presente, falava com Moisés, era o tabernáculo em seu estado bruto. Porque lá, assim como no tabernáculo que conhecemos, haviam 3 divisões. Essas divisões se davam da seguinte forma. Certa vez o Senhor disse a Moisés, prepare o povo, peça que se lavem, porque eu irei descer para falar. E a ordem era o seguinte, até o pé do morro, os animais podiam estar. Não poderiam passar dali. Até a metade do caminho, os homens e os sacerdotes. E somente Moisés, o sumo sacerdote, poderia subir ao cume do monte. Ou seja, as 3 divisões. As divisões eram chamadas de átrio ou pátio, onde seria então o pé do morro, o lugar santo, onde estariam os homens e o sacerdote, e o lugar santíssimo, onde só Moisés poderia pisar os seus pés. Ou seja, esse tabernáculo em estado bruto era onde Deus descia e se manifestava. Foi aonde tudo começou. Foi ali planejado por Deus, entregue a Moisés aquilo que havia sido planejado por Deus para então construir o tabernáculo e confeccionar as vestes sacerdotais em todos os detalhes que já estão descritos nas mensagens anteriores. Mas hoje nós vamos nos deleitar com a descida do Senhor como fogo. E nós vamos ler e vamos sentir essa presença gloriosa que aconteceu naquela época. Vamos ler. Livro de Êxodos, capítulo 19. Deus já havia dado a ordem a Moisés para que o povo fosse preparado. E já havia dado a ordem a Moisés para que não ultrapassasse os limites. Deus impunha limites, mas nós vamos ler a parte onde Deus desceu, que é no capítulo 18. Olha o que aconteceu, veja que glorioso, todo o povo contemplou isso. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Imagina. Com certeza o povo tremia, porque era maravilhoso e aterrorizante ao mesmo tempo, porque é assim que Deus é terrível e maravilhoso.
Isso aconteceu. Mas aconteceu algo também muito interessante. Moisés era o sumo sacerdote e só ele poderia subir ao cume do monte. Porém, uma pessoa subiu com ele. Essa pessoa se chamava Josué. Mas por que Josué subiu? Ele não era o sumo sacerdote. Mas ele subiu, mesmo sendo de uma hierarquia muito menor até que um sacerdote. Mas ele subiu. E Deus não o matou. Deus não o feriu por ele ultrapassar o limite, não. Deus permitiu que ele estivesse no mesmo local que Moisés. E eu te pergunto, por quê? Eu mesma te respondo. Porque Deus, Ele sempre prepara um sucessor para o seu mestre. Deus sabia que Moisés sozinho não poderia armar a sua tenda, porque ele ficava dias naquele monte. Armar a sua tenda, teria que preparar o alimento, teria que ter a água, toda aquela situação de uma casa. Ele praticamente morava no monte por muitos dias. E como ele faria isso sozinho? Então, Deus deu a ele um moço que cuidava, um moço que auxiliava, que zelava. E com isso, Josué, ele teve os seus sentidos todos voltados para o que acontecia no Monte Sinai, quando Deus descia. Ele se afastava, mas ele ouvia com atenção. E ele podia ver de fora da tenda todo esse brilho, todo esse fogo. Ele podia ouvir a voz de Deus falando com Moisés. E com isso, Josué foi aprendendo, porque ele estava ali junto com o mestre. Ele foi aprendendo com Moisés. E os seus sentidos, todo o seu espírito, a sua alma, ela foi sendo então crescida, ela foi sendo construída para intimidade, para ouvir, para poder crer, para poder fazer, para poder agir, para poder ser um líder como Moisés. Então todo mestre, ele deixa um sucessor. Essa é a vontade de Deus. E nós vamos comprovar que Josué se tornou esse mestre. Ele só via Deus. Na verdade, ele não via Deus, ele via o fogo, ele via a fumaça, ele sentia o aroma quando ele entrava na tenda. E isso entrava na alma dele. Mas chegou um dia que o próprio Deus, ele se mostra para ele em forma de homem. Porque os seus sentidos já estavam preparados para receber a presença gloriosa de Deus exclusivamente para ele. Então Deus permitiu que Josué acompanhasse Moisés, porque sabia que um dia Moisés não estaria mais ali. E Josué continua essa obra. Vamos ler como foi o encontro de Josué. Veja bem, livro de Josué, no capítulo 5, versículo 13. Aconteceu assim: Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, eu sou príncipe do exército do Senhor.
e acabo de chegar. Na mesma hora que ele disse isso, Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. Aonde Deus pisa, se torna santo. A primeira impressão de Josué foi, quando ele viu aquele homem com uma espada, ele era um guerreiro. Na mesma hora, ele já enfrentou. É dos nossos ou dos nossos inimigos? Mas quando ele ouviu a voz, ele reconheceu. Porque ele estava lá no monte com Moisés. E ele já estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Foi apenas com o soar da sua voz que ele se prostrou e o adorou e se colocou à disposição do seu Senhor. Quando andamos com um mestre, nós aprendemos com ele. Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a sentir aquilo que é a vontade de Deus. Nós aprendemos a ter os nossos sentidos totalmente voltados para Deus. O Senhor se agrada daquele que é um mestre, que ele construa um sucessor. Por que digo construir? Construir no ensino. Ensinar para que quando ele não estiver ali, a obra continue até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que é mestre, ensine, crie sucessores. Você que é líder, você precisa de sucessores. Nós estamos aqui para ensinar, para podermos ter sucessores que ensinem para outros e para outros e para outros, porque é necessário conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, para que possamos alcançar o dia perfeito, onde estaremos juntos com o Mestre. E finalizando esta linda série, nós vimos que o tabernáculo começou no Monte Sinai. Deus instruiu Moisés e foi construído então o tabernáculo para os homens, com todas aquelas vestes maravilhosas que foram descritas. E esse tabernáculo, ele foi então tipificado no Cristo. Quando Cristo, ele se dá por nós, ele entrega a sua vida por nós. Todas essas vestes, todos os utensílios, eles são então transportados para o Cristo. E esse tabernáculo, ele passa a ser eu e você. O tabernáculo vivo, então, passa a ser aquele que está em Cristo. Porque o Espírito Santo é deixado pelo nosso Deus, pelo nosso Cristo, para que habitasse em nós. E o tabernáculo era exatamente para que o Espírito Santo habitasse, para que Deus descesse, para que Deus se fizesse presente. E através do Cristo, esse tabernáculo hoje é o nosso corpo. E é por isso que nós zelamos dele, para que nele habite o Espírito Santo de Deus, para que nele desça
o Deus Todo-Poderoso, para que nele possamos dizer: somos nova criatura em Cristo. E assim finalizamos essa série, esses episódios, essas mensagens. 17ª, foram 17 mensagens. E você, se ainda não assistiu alguma, temos todas na sequência, em todas as plataformas digitais. Assista, abra sua Bíblia, confira, faça como os bereanos, confira, estude, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Que Deus seja louvado. Aleluia, Senhor, e muito grata, muita gratidão por eu ter vencido, entregado essas 17 mensagens pelo meu esposo que filma, pela Marciele que filma, que me auxilia, pela minha mestra doutora Raifa que me ensinou todas essas mensagens, pela minha irmã Terezinha que corrigiu vários termos para poder anotar e estudar, por aquele que edita essas mensagens, aqueles que editam, por aqueles que colocam elas nas plataformas digitais. Eu agradeço a todos vocês que se envolveram nesse trabalho, a você que me assiste e a Deus por ter me permitido essa bênção, muita bênção, muita bênção. Sou grata a Ti, meu Deus. Te louvo, em nome de Jesus.